Olá pessoal, tudo bem? 2023 está acabando e é tempo de uma retrospectiva. Eu sou o Renato Buiu da Violink e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, ative a notificação no modo todas para receber o conteúdo dos programas que o pessoal do CT Hub produz durante a semana. Bom, todo ano a gente termina com aquela retrospectiva, né, o que aconteceu no ano, isso nas várias áreas de atuação, entretenimento, notícias, política, e cibersegurança não é diferente. Então, sempre no final do ano, as empresas, os sites especializados produzem as retrospectivas para indicar o que teve de mais relevante que aconteceu durante o ano. E em 2023, a Cisco, a equipe da Cisco de cibersegurança, né, que é a Talos, eles produziram um relatório muito interessante de o que teve de mais significativo no ano 2023 em relação às gangues que utilizam cibersegurança, a questão de ataques, vulnerabilidades, etc. Então, esse relatório, né, que é o Talos Review, acabou de ser publicado, eu vou colocar aí, como sempre, na descrição do vídeo, o link para vocês poderem acessar, e eu vou comentar aqui os pontos que eu achei mais interessantes nesse relatório. Então, tá aqui o relatório da Cisco, né? Tá bem interessante que eles também colocaram o relatório de uma forma aberta, você não precisa se inscrever, não precisa fazer nenhum tipo de autenticação para fazer um download, tá bem legal, eles deixaram público, assim, ponto positivo, né, para o pessoal da Talos. Eles, inclusive, têm um podcast, para quem fala inglês, eles têm um podcast muito legal, eles estão conversando sobre cibersegurança e outros assuntos, né, também recomendo bastante. E aí está muito bem estruturado esse relatório aqui, está cobrindo vários assuntos diferentes, não tem uma questão de geopolítica, de é, aqueles APTs, aqueles grupos de ataque persistente que têm um fundamento, que têm investimento de governos, então eles dão um destaque para esses grupos, e aí eles falam de alguns problemas, alguns tipos de vulnerabilidades que foram muito frequentes em 2023 e que provavelmente vão continuar sendo em 2024, então vale a pena prestar atenção nisso, né? Aí aqui tem os pontos chaves que eles falam da telemetria, então o Cisco tem todo os produtos de cibersegurança deles, e esses produtos eles ficam monitorando, ficam computando o que tem de ataques e vulnerabilidades acontecendo nas várias regiões do mundo. E aí a Cisco, a equipe da Thales, eles pegam esses dados, né, fazem uma estatística e falam o que aconteceu de mais relevante em 2023. E aí eles estão falando as coisas interessantes, que é assim, a parte de captura, o que foi muito relevante em 2023, é que uma grande parte das vulnerabilidades são falhas já corrigidas, são falhas inclusive antigas. Então, vocês lembram, por exemplo, do caso do Log4j, né, a Apache Log4j, que foi coisa de um ano e meio atrás, ainda hoje é extremamente utilizado para invasão, especialmente por grupos chineses. Então, quem tem sob sua supervisão, né, quem é da área de TI, tem sob supervisão sistemas, é fundamental que faça atualização dos sistemas para ficar em segurança, né? Então eles estão mencionando que teve realmente um ataque muito alto de vulnerabilidades relacionadas com vulnerabilidades antigas. Outra coisa que é importante é o uso de extensões de arquivo conhecidas como .doc, .pdf, .xls, a gente utiliza isso no nosso cotidiano, né, .zip. Então, o uso dessas extensões, esse tipo de arquivo, com um payload, com um vírus lá dentro, com um ransomware lá dentro, isso continuou sendo utilizado e muito utilizado durante 2023. E a outra questão é utilizar marcas, endereços conhecidos para personificar, para fingir que é uma empresa fidedigna e explorar e enganar os incautos, né, enganar as vítimas. Então, usar Microsoft, financeiras, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né, utilizaram muito isso durante o ano, é algo que provavelmente vai continuar no ano que vem, tá? É, e aí também um ponto muito importante, naquela análise, desculpa, naquela análise do framework, ataque da Mitre, que a gente já falou aqui no programa várias vezes sobre ele, a classificação dos tipos de ataque feito pelos criminosos nesse ano inclui muito o abuso de credenciais válidas. Então, roubar a senha, roubar as credenciais de acesso de alguém que de fato tem credenciais para acessar um sistema. Usaram muito isso em detrimento de outras técnicas, como invasão por falha de segurança, falha de software. Então,
o que leva à necessidade de cada vez se proteger mais as senhas, as credenciais de acesso aos sistemas, né? Inclusive com autentificação de múltiplo fator, algo que a gente sempre defende aqui, né? Então aqui ele está dando uma geral, né, nas atividades durante o ano. É interessante reparar que a América Latina, que é a linha laranja aí nesse gráfico, ela realmente é uma região do mundo, uma região global que tem muita atividade e ela tem uns picos muito significativos ali no final do ano, de agosto para frente, né? Então é interessante destacar que nós aqui na América Latina, a gente tem bastante atividade monitorada aí pela equipe da cibersegurança da Cisco. Aí o relatório lista aqui, como eu falei para vocês antes, né, as vulnerabilidades que foram mais exploradas aí pelos criminosos no ano 2023. Então, as maiores são vulnerabilidades em produtos da Microsoft, Office, Exchange, que é o servidor de e-mail, NetLogon, servidor de domínio da Microsoft, né, o protocolo de domínio de rede da Microsoft. São vulnerabilidades que já foram corrigidas, mas que foram exploradas rotineiramente no ano anterior, 2022, e em 2023, o ano inteiro. Então, de novo, aquela atenção para que vulnerabilidades já corrigidas, que só não foram aplicadas em algumas redes, estão sendo exploradas ativamente pelos criminosos, pelos hackers. Então, importante de atualizar isso. A quarta vulnerabilidade é interessante mencionar também, que é uma vulnerabilidade em antivírus que, ao tentar descompactar arquivos com extensão .zip, acabam sendo alvo da vulnerabilidade. Então, explorar uma extensão conhecida, .zip, colocando lá dentro um arquivo falso, na verdade, explorando falhas no descompactador dos antivírus, para usar o próprio antivírus como uma porta de entrada. Então, mais motivo para atualizar, geralmente esse tipo de falha é atualizado muito rapidamente, né, pelas equipes, pelos fornecedores, pelas fábricas de software. Então, se você utiliza um antivírus, se você utiliza uma solução de detecção aí de ameaça automatizada dentro da sua empresa, tem que atualizar sempre, tem que manter isso ativo, senão gera problema. E aí tem variado, tem uma vulnerabilidade aí do Safari, o navegador da Apple, então, para dizer que não é só a Microsoft que tem problema, a gente já falou bastante aqui durante esse ano da Apple, né? Em relação a phishing e e-mail, o que o relatório destaca extensão muito utilizada para vulnerabilidade PDF, então o formato de documento que é muito utilizado, ou seja, quando você receber um PDF no e-mail, sempre desconfio. Se você for baixar um PDF de algum site, verifique se o site está correto, faça um scan do arquivo antes de abri-lo. Então, os cuidados que a gente sempre destaca aqui. Arquivo HTML também, que é arquivo de página web, né, anexado em e-mail também, bem significativo, 14% das vulnerabilidades detectadas tinham a ver com isso. HTML também é um tipo de documento semelhante ao HTML, mas mais usado para documento estático de help, por exemplo, então também bem significativo, ou seja, sempre desconfie de anexo, né? Muitas empresas até travam anexos, bloqueiam porque é mais seguro. E aí, olha que interessante, o lado da direita, aquele gráfico ali de bolhas, mostra quais são as marcas que mais foram utilizadas em phishing, em e-mail, o criminoso tentando personificar uma empresa. Então aí tem os gigantes de tecnologia, tem a Google, por exemplo, a AT&T, que é de telecomunicações dos Estados Unidos. Isso aí é natural, vem aquele e-mail dizendo, tá aqui a sua conta de telefônica do mês, etc. Você clica lá e na verdade é um vírus. Então, Capital One também, que é financeira, Western Union, todos esses são bancos da North America, mas ali tem uma bolha bastante significativa que é o Bradesco. Então, percebam que os criminosos estão utilizando marcas, inclusive brasileiras, para personificar aí e com um alcance bem significativo. Eles não estão usando à toa isso, estão usando porque tem incauto, tem vítima que está clicando no link, que está abrindo, achando que é o extrato do banco, achando que é uma cobrança extrajudicial, como sempre vem, né, no e-mail, acaba clicando ali, abre. Então, questão de orientar, de educar as pessoas, os usuários, para não fazerem isso, para sempre consultar direto no home banking oficial do seu sistema, né, do seu banco. Técnica, já falei aqui, é interessante para quem tem interesse em cibersegurança, compensa muito ler esse relatório, né? Tá bem amplo, tá bem interessante, tá bem escrito, né? E aí nas técnicas utilizadas pelos criminosos nesse ano, o que vale destacar é que muito
do que eles utilizaram nesse ano tem a ver com evasão de defesa. Então, o relatório destaca bastante isso, que os criminosos estão utilizando muito métodos, muito software para evitar ser detectado. Então, eles invadem um servidor, invadem uma rede, criptografam arquivos, extraem arquivos e utilizam métodos para não serem detectados para poderem fazer esse trabalho com calma, com bastante tempo, explorar ao máximo os recursos da máquina que eles invadiram. Então isso é bem interessante, é uma esperteza, vamos dizer assim, que os criminosos têm tido nesse ano. E é uma técnica que está muito utilizada em vários dos fatores que tem aí. É, ransomware e extorsão, como sempre, o final da história, né, o objetivo do criminoso é o dinheiro, então eles vão tentar chegar ou na extorsão por extração de dados e extorsão de vou publicar os dados sigilosos da sua empresa, ou ransomware, vou criptografar os seus dados, você vai ter que pagar um resgate para poder utilizar, ter acesso de novo aos seus próprios dados. Então, isso realmente é o objetivo grande deles. E aí, os grupos mais significativos em 2023 foram Lockbit, né? Então, muito significativo, Lockbit, a ação deles, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais disso. Alpha, Clop, Branklang, todos eles a gente mencionou aqui no programa durante o ano, né? Conforme ia tendo notícias sobre eles, né? São grupos de ransomware como serviço, né? Eles vendem máquinas infectadas no mercado negro e aí os criminosos compram esse poder de processamento, compram esses arquivos pagando em Bitcoin lá. Então, realmente virou um mercado muito estruturado isso, infelizmente. Claro que a FBI e outros grupos de segurança, Interpol, etc., sempre estão de olho nisso, sempre estão atacando, desbaratando redes, mas eles voltam, como eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? O relatório está muito legal. É, então, muito significativo aqui os alvos, né? O healthcare, que é saúde, cuidados de saúde, né? Planos de saúde, etc. Alvos muito significativos em 2023, assim como a administração pública, prefeituras, escolas municipais, etc. Falamos vários casos aqui nesse ano realmente de ransomware, de interrupção de serviços de áreas públicas. E um destaque que eu falaria também é de facilities. Então, as empresas públicas, ou as autarquias de óleo, gás, água, esgoto, etc. Esse ano a gente teve elétrica, a gente teve vários casos de ransomware e interrupção de serviços por causa de ataques cibernéticos. Então, áreas que são de interesse aí dos criminosos, né? Bom, tem muita coisa no relatório, não dá para passar tudo, não faz parte, não faz nem sentido no programa a gente ficar olhando a fundo todos os dados, então só vou falar alguns pontos mais que eu achei mais interessantes. Extorsão, então, de dados, que é extrair dados de alguém e ameaçar a divulgação e cobrar para não fazer essa divulgação, foi uma ameaça mais vista do que ransomware. Então, foi mais visto, foi mais detectado nesse ano de 2023 extorsão por roubo de dados do que ransomware. É interessante isso, porque à primeira vista a gente acha que ransomware é mais utilizado do que isso, mas não, foi bem significativo. E aí a quarta barrinha aí que é interessante destacar é o Commodity Loader. Então eles dão destaques para os Commodity Loaders, que são aqueles softwares para que um criminoso possa criar o tipo de ataque, o tipo de invasão que quiser. Então, é meio que uma caixa de ferramentas que é vendida na internet, né? Para você utilizar, para você poder fazer o seu próprio software criminoso. Então, eles dão destaques porque tem vários grupos que utilizaram isso agora em 2023, né? E vários deles foram aqui no Brasil. Então, os tipos de vulnerabilidades muito utilizados em relação à infraestrutura de rede, então o relatório dá um destaque disso, porque realmente teve um salto na detecção de vulnerabilidades que são utilizadas relacionadas com infraestrutura de redes, sendo que um deles, eu falei aqui no programa, fez um episódio específico sobre isso, e foi de 2020. Então, é uma vulnerabilidade que tem a ver com a execução de código remota, que é um tipo de vulnerabilidade mais crítico que a gente tem, né? Que era relacionado com alguns provedores gigantes aí de internet. Então, muito importante porque tem esse tipo de problema. E aí aparece na lista também uma vulnerabilidade que é interessante, que é de 2019, então já tem bastante tempo aí, e é em produtos da Cisco.
Então é uma linha específica de roteadores da Cisco que tinha essa vulnerabilidade e que continua sendo explorada porque tem usuários que ainda utilizam esse modelo e não atualizaram. Então é interessante porque a Cisco acaba, no relatório dela mesmo, né, apontando falhas de vulnerabilidade de cibersegurança dos seus próprios produtos, o que não é um problema. Isso, na verdade, é uma transparência que se espera de um fabricante do porte deles, né? Achei bem interessante eles incluírem esse caso aí. Bom, só para a gente resumir, né? O relatório está muito abrangente, traz vários pontos interessantes. E depois ele começa a passar, essa parte aqui, ele começa a passar sobre o que teve de ações a partir da China, então muito provavelmente com investimento estatal nesses grupos de ransomware. Tem a ver tudo com uma questão de política, de geopolítica, né? A questão de Taiwan, por exemplo. E aí a China realmente está investindo horrores em cibersegurança, tanto em seus produtos que eles ofertam para o mundo inteiro, quanto o governo chinês muito provavelmente tem os seus grupos de hackers aí que eles financiam, assim como qualquer país tem, né? Só que aí o da China está muito forte, muito significativo, assim como a Rússia também aparece logo em seguida no relatório, né? E aí a Rússia tem toda a questão geopolítica da guerra com a Ucrânia. Então, a Cisco no relatório, além de destacar as ações que o governo russo, através dos equipes de hackers deles, tem tido no mundo inteiro, né, as invasões que eles fazem no mundo inteiro, ransomware, etc., mas destaque para as ações na Ucrânia. Então, principalmente em utilities, rede elétrica da Ucrânia, finanças, né, o imposto de renda ucraniano também foram contaminados, foram impactados por ataques cibernéticos, muito provavelmente financiados pela Rússia, não tem dúvida disso, né? E aí a Cisco, ela se posiciona claramente a favor pró-Ucrânia, então eles colocam que tem todo um programa, tem toda uma um programa financiado pela Cisco para apoiar a infraestrutura da Ucrânia, né, que é esse Project Power Up aqui, em relação à proteção contra ataques cibernéticos. O programa não é de política, então não vou entrar nesse mérito, mas que é um fato que essas duas superpotências, China e Rússia, têm um investimento muito pesado em, em grupos de invasão, de exploração de vulnerabilidades cibernéticas. Isso é indubitável, assim como os Estados Unidos têm, França tem, Reino Unido, a gente esquece deles, né? Israel muito forte também, e Irã também tem, são grandes, e Coreia do Norte, como não posso deixar de fora, né? Então, toda essa questão geopolítica acaba permeando cibersegurança, não dá para fugir disso. Tem um destaque interessante aqui no Oriente Médio, né? Então eles falam de algumas questões do Oriente Médio, e aí tem a ver com Israel, porque Israel tem a questão do conflito da guerra lá na Palestina. Então, também tem essa questão. E aí o tipo de operação que eles fazem acaba sendo para recuperar a inteligência para poder fazer as suas operações militares, mas acaba também permeando aí no iniciativa privada, acaba também obtendo dados de empresas privadas. É, então, vários temas interessantes aí, e na questão do commodity loader, aí que eu tinha já adiantado, é interessante porque esses commodity loaders eles ficaram mais populares, eles começaram a ter mais interesse a partir do ponto que a Microsoft desabilitou carga de macros dentro dos seus documentos de Excel e Word para tentar evitar problemas de cibersegurança, mas isso não impede que, através do uso dos commodity loaders de uma forma bastante criativa, os criminosos não invadam os computadores, não façam as suas peraltices, aí, vamos dizer assim. Então, o documento aqui explora, né, fala sobre isso, fala de alguns casos, né, é bem interessante que aí eles colocam essa sequência de ataques. Então, começa tudo com phishing, começa com um e-mail que é enviado, dentro tem um documento do tipo OneNote da Microsoft, dentro tem um link para DocSign, para assinatura de documentos eletrônicos no site. Então, são coisas do nosso cotidiano, a gente acaba acostumando e aí os criminosos se aproveitam disso, colocam lá um linkzinho ou um documento mal intencionado, você clica ali e pronto, prejudicou o seu computador, prejudicou a sua rede. Por último, está aqui o mapa de calor, né, do que teve de regiões mais atacadas, mais alvo dos criminosos em 2023, Estados Unidos, Europa, Austrália ali em destaque, Índia,
China, né, bastante significativo, mas o Brasil não dá para deixar de perceber que o Brasil também é um alvo muito significativo dos ataques de cibersegurança em 2023. O que significa que provavelmente em 2024 a gente vai repetir essa história. Os Estados Unidos, assim como a Europa, assim como boa parte dos países do mundo continuam sendo alvo de ataques de ransomware, de extorsão de dados, etc. Mas o Brasil é um mercado gigante para esses criminosos explorarem. Então, infelizmente, a gente não tem como não se conscientizar, aprender e se proteger, mantendo os computadores atualizados, evitando aqueles clicar em links, por exemplo, que vem no e-mail, tomando aquelas precauções que a gente sempre fala aqui no programa e que são bem saudáveis para a gente manter. Bom, esse era o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo 2023. Espero que tenham um excelente 2024. Fiquem em segurança. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.